Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h18 é com satisfação que nós estamos recebendo aqui para a nossa entrevista número 778, o Mário Coelho Aguiar Neto, coordenador da Ação de Cidadania de Botucatu. Mário, bom dia, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, André, bom dia, amigos da Prever. Prazer é sempre nosso estar aqui batendo um papo com vocês aí sobre as ações da Ação da Cidadania. A campanha do final de ano da Ação da Cidadania deve começar nos próximos dias, é isso? Historicamente a gente faz uma campanha de arrecadação de alimentos nos supermercados, né? Convidando a população para doar itens de alimentação básica, que são direcionados aí para as famílias que a gente atende nos nossos projetos, e a gente vai, na verdade, ter, não nesse final de semana, né? No final de semana do dia 5 e 6, e no final de semana seguinte, que é o do 12 e 13, no Confiança, no Jaú Tanquinho e no Pão de Açúcar. Nós vamos ter voluntários lá convidando as pessoas para doar esses alimentos, para a gente direcionar para o pessoal que tem carência disso hoje. E as doações têm aumentado, Mário, de ano para ano? Na verdade, não. Na verdade, assim, a gente já fez arrecadações muito mais ativas, com um período muito maior, a necessidade era maior, vocês acabaram de falar com o Fábio, aí a gente tem tido políticas públicas muito positivas nas últimas gestões em Botucatu. Então, antigamente, a gente tinha uma necessidade muito maior de arrecadar alimento para distribuir para as famílias aqui, vamos dizer, de uma faixa inferior aí, com mais necessidade, né? E hoje não. Hoje, na verdade, a gente tem menos necessidade, mas ainda tem alguma, então por isso a gente continua fazendo arrecadação para direcionar para as pessoas. Então essa arrecadação boca a boca na porta do supermercado, eu costumo falar, teve um ano que nós chegamos a arrecadar, acho que 50 toneladas de alimentos, assim, com participação de empresas e tudo mais. Inclusive, eu lembro, foi a maior arrecadação do Brasil per capita. Nós tínhamos 100 mil habitantes, e a gente arrecadou 50 toneladas, foi meio quilo por habitante. Então foi muito grande a arrecadação. Mas hoje, as políticas públicas, elas são muito melhores e muito mais abrangentes, e então isso gera uma necessidade menor. Tem gente que precisa? Óbvio que tem, mas não tanto quanto era antes. Então a gente não tem a necessidade de bater números, né? A necessidade é atender quem precisa dentro do que precisa. Eu estava vendo aqui, antes de a gente começar a entrevista, até dizia aqui, hoje de manhã, coincidentemente, eu peguei um número aqui, que cerca de 1 bilhão de toneladas, 1 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados globalmente por ano, representando 1/3 da produção alimentar. No Brasil, o desperdício anual é de aproximadamente 27 a 46 milhões de toneladas, com um consumo per capita de cerca de 41 quilos por ano. A maior parte desse descarte no Brasil ocorre no âmbito doméstico. Então, a consciência das pessoas no desperdício de alimento tem muito que evoluir ainda, né? Eu acho que, sem dúvida, né? A gente tem que ter esse bom senso de gerar menos lixo, de desperdiçar menos, né? Alimentos e tudo mais. A Ação da Cidadania hoje tem 3 grandes projetos, né? O Preservando o Futuro em Rubião Júnior, que é um contraturno atende 160 crianças em contraturno da escola. O Banco de Remédios, que distribui gratuitamente medicamentos para a população, toda a população de Botucatu, e também o Banco de Alimentos, né? O nosso Banco de Alimentos, coordenado pela Marielle, lá com toda a sua equipe, a gente arrecada mensalmente aproximadamente 30 toneladas de alimentos que são processados, são lavados, são higienizados, né? E direciona aproximadamente 18 toneladas. Dessas 30 toneladas, 18 toneladas, elas são direcionadas para entidades de Botucatu. Isso não é direcionado para a pessoa, mas é para as entidades de Botucatu. Se eu não me engano, são 48 entidades que vão, cada dia 7 ou 8 entidades vão lá no Banco de Alimentos e recebem o kit daquilo que tem. Então, verdura, são legumes, às vezes leite, uma série de alimentos. Então, nós estamos falando aí de 18 toneladas, que ia virar lavagem, ia virar lixo e tal, e que vai atender as entidades de Botucatu. Todo mês. Esse mês, inclusive, ontem a Marielle me passou o número do mês passado, vou só confirmar aqui, hoje são 54 entidades, 51 doadores e mais de 4.500 usuários atendidos semanalmente, né? A arrecadação de outubro, a gente arrecadou 38.252 quilos, que viraram já prontos 22.295. Então, estamos falando de 22 toneladas, 23 toneladas praticamente, que foi para quem precisa, né? Para as entidades que fazem um excelente trabalho em Botucatu, né? E sem contar o valor nutricional, né?
O banco de alimentos é uma coisa fantástica, né, André? Você já teve a oportunidade, acho que, de falar sobre esse assunto, mas é louvável o trabalho que é feito lá pela Marielle e toda a equipe do Banco de Alimentos, né? Sem dúvida, e algo recente, né? Não é algo tão antigo e algo que é novo e muita gente desconhece ainda na cidade, né? Como é que funciona essa parceria com o poder público, Mário, do Banco de Alimentos? Na verdade, o Banco de Alimentos, ele é municipal e a gente só administra, né? A gente, né, na verdade, a gente administra há uns 4, 5 anos. Antigamente era uma outra entidade que administrava, que não era de Botucatu. Aí a gente foi convidado para assumir e a gente assumiu e, inclusive, agora no dia 13, né? Das 9 ao meio-dia, vai ter a comemoração de 10 anos de existência do Banco de Alimentos. Então já são 10 anos de alimentos. Recente ainda, né? Recente. Mas é isso. Novo na cidade. E que faz toda a diferença, né? A ação da cidadania começou lá com o banco de remédios, acho que foi um dos primeiros. Na verdade, eu, apesar de todo esse meu cabelo branco, eu não comecei com a ação da cidadania. A cidadania já tem 30 anos, né? Eu comecei aos 25 anos que eu comecei a participar da ação da cidadania. Quem fundou a ação da cidadania, Botucatu? Olha, Cecília Magaldi, doutora Gleia Caravello, tinha a Maria Silvia. Quando eu entrei, elas eram as cabeças ali da ação da cidadania, né? A dona Glaíra, até hoje, a nossa vice-presidente, né? Eu não sei te dizer exatamente quem fundou, apesar de fazer 25 anos, assim, exatamente todos os nomes. Seu, verdade. Não, eu só sou uma formiguinha lá, é que eu tô há mais tempo aqui. Né? Mas às vezes a gente vem falar também, né? Acaba aparecendo mais, mas tem muita gente por trás, seu Paulo Gato, tanta gente espetacular que passou, né? E esses dias até, eu sempre falo isso, para mim, né? Tem aquela célebre frase, né? Se você é a melhor pessoa da sala, você tá na sala errada, né? Então, desde que eu entrei na ação da cidadania, eu falei, vou na sala certa, porque ali tem gente boa, entendeu? Ali se aprende muito, e até hoje tenho certeza absoluta que eu estou na sala certa. Você convive com pessoas espetaculares, né? E não só na ação, como em outras entidades que tem em Botucatu, que fazem trabalhos excepcionais. Botucatu, eu acho que é privilegiadíssimo por ter excelentes entidades do terceiro setor que fazem trabalhos excepcionais. A gente tem tem tido executivos excepcionais aí, o Fábio é um cara excepcional aí que eu tô aprendendo a admirar, conhecer, como o Pardinho foi e como o João, o próprio Marielle fez excelentes gestões atrás também. Então a gente vem num crescente na cidade muito positivo. Não sei se crescente, o Fábio vai estar aí, tá? Se ele estiver ouvindo ainda, vai ter que se coçar aí para trabalhar e continuar o trabalho que foi excepcional, mas pelo menos até agora tem sido muito bom, muito positivo na minha opinião. E na questão dos alimentos, até porque, como você disse, faz pouco tempo que vocês entraram nesse ramo, vamos chamar assim, 4 anos, né? Que você, mais ou menos. E nós viemos numa pandemia quando o Botucatu teve uma virada de chave na questão da assistência social, principalmente na questão de alimentos, onde eu me lembro muito bem que uma das prioridades do Pardini naquela época era fornecer cesta básica a todo mundo, que muita gente ficou sem poder trabalhar, os autônomos não tinham mais renda. E até onde eu acompanho, essa política de distribuição de alimentos, ela permaneceu mesmo pós-pandemia. Como é que você analisa isso, Mário? Até porque aí vem a crítica, sempre tem a crítica construtiva, né? De que muita gente às vezes recebe sem precisar. Tem gente que recebe cesta básica da assistência social, recebe de um centro espírita, recebe da ação da cidadania, e tem gente que até vende. É claro que essa é a minoria, né? Tô trazendo aqui a realidade do município. Do meu ponto de vista é a minoria, mas você que está envolvido, como é que você avalia, como é que você acha que está hoje a situação de distribuição de alimentos? Me lembro de uma frase do Pardini, inclusive, que falou assim: em Botucatu ninguém passa fome. Você concorda com isso? Olha, André, eu primeiro entendo que sempre vai haver críticas. Por mais que você faça um trabalho excepcional, criticado sempre você vai ser. No mundo tem as pessoas que criticam e as que fazem, né? Então você escolhe o lado que você quer entrar. Então sempre vai haver críticas, sempre vai haver falhas, porque como nós estamos falando de uma população de 140 mil pessoas, 160, não sei, sempre vai haver aqueles que recebem duplamente, mas eu acho que é preferível você duplicar às vezes, ou dar para um que não está precisando, do que deixar aquele que realmente está precisando ficar sem. Eu acho que tem que ser, sempre que possível, procurar ver, fiscalizar, ver o que é possível ajustar nesses processos, mas eu acho que é uma política que é importante, porque quem realmente precisa e não tem, né? A gente está falando do alimento, mas é a mesma coisa da questão do remédio lá no banco de remédios, que você conhece o trabalho, vocês conhecem o trabalho. A gente muitas vezes dá remédio para uma pessoa que pode comprar.
mas a gente não tem como fiscalizar tudo. Nós não temos um corpo de pessoas para fiscalizar, para ver se ele realmente precisa ou não. E julgar é muito difícil. Eu posso olhar para você e falar, pô, esse cara não tá precisando de remédio. Eu não preciso dar remédio para ele. Ele trabalha, mas naquele momento você tá precisando. E eu conheço várias pessoas que me falaram, pô, naquele momento eu estava precisando muito, vocês foram lá, vocês não perguntaram nada, me deram. E para mim aquele dia foi excepcional. Então isso eu acho que os erros cometidos, eles são depurados na hora que você faz um acerto importante, entendeu? Assim, é frequente esse testemunho aí, esse relato da pessoa que você fala, puta, muito obrigado, aquele dia eu precisava mesmo, não tinha quanto comprar, e eu precisava de um remédio para dar pro meu filho, e eu não tinha, apesar de ser uma pessoa com patrimônio, com seja e tudo mais, né? Então, eu acho que esses erros podem sair, a prefeitura, ela recebe prêmios, tem recebido prêmios por eficiência, por gestão, a gente tem visto aí, vocês tem noticiado, então eu acho que tenta se fazer o melhor possível. Vai errar? Vai, mas algumas vezes vai errar. E aí a pessoa vai lá e põe o dedo e fala, não, isso aqui tá errado. Normalmente é a pessoa que não faz. Tirando a crítica, né, nessa frase, ninguém passa fome em Botucatu. No seu ponto de vista, atende essa demanda? Realmente, eu acho a cidade, nós temos alguma deficiência nesse sentido? Eu não sou um especialista nisso, tá certo? Assim, a gente dedica uma parte do tempo para isso. Eu me concentro mais no banco de remédios, a minha ação mais direta é no banco de remédios, mas eu acredito que a imensa maioria, comparativamente com o resto do Brasil, que a gente tem que se comparar com a gente, não dá para comparar com a Finlândia ou com a Noruega, né? A gente tem resultados excepcionais. Eu acredito que é muito provável que isso aconteça, porque a gente entende a boa vontade desses órgãos nossos. Ô Mário, com relação ao banco de remédios, né? Ele funciona de quando a quando? E como é que as pessoas podem também doar? Que tipo de remédio? Vamos lá, vamos falar um pouquinho, porque é muito comum falar, nunca ouvi falar no banco de remédios, bacana isso. E nós estamos lá há 25 anos fazendo o trabalho. No mesmo lugar, né? Não no mesmo lugar, a gente já mudou, mas muito próximo ali, né? Então o banco de remédios, ele arrecada todo tipo de remédio que as pessoas têm e não vão usar mais. Então, a gente arrecada remédios dentro do prazo de validade. A gente tem 2 farmacêuticas responsáveis, tem uma equipe que vai triar esses remédios para ver se eles estão na validade, se eles foram bem conservados. E a gente direciona, funciona como uma farmácia, entrega gratuitamente para qualquer pessoa que for lá, desde que tenha uma receita médica. A gente não prescreve nada, a gente só entrega aquilo que o médico prescreveu, obviamente, e entrega gratuitamente para as pessoas. Então, todo e qualquer remédio, a gente funciona na Praça Carlos Gomes 42, a Praça Carlos Gomes, na verdade, é a praça da Igreja São Benedito, ali para cima da Frangolândia, ali, no meio do quarteirão. Embaixo funciona um brechó da Ação da Cidadania também. Funcionamos de terça, quarta e quinta, das 2 às 5 da tarde. Terça, quarta e quinta, no meio da semana, no meio da tarde. E fazendo esse trabalho, entregando gratuitamente os medicamentos, né? Agora, a gente deve parar no dia 11 ou 12, acho que é 12, que é uma quinta-feira, a gente funciona terça, quarta e quinta, então na quinta-feira, que é dia 12, se eu não me engano, a gente para. Quinta-feira, dia 11. É 11? Então, na quinta, dia 11, e vai retomar no dia 12 de janeiro do ano que vem, dar um mesinho de descanso aí para a turma, para as nossas voluntárias. Todo mundo que trabalha lá é voluntário, ninguém ganha nada para trabalhar lá, inclusive as nossas farmacêuticas. Todos os remédios são doados, assim, a gente recebe de doação, a gente não compra nada, e o espaço é uma parceria que a gente tem com o asilo também, então a gente também não gasta nada ali. Então é uma relação custo-benefício muito interessante, porque despesa é zero. E o último levantamento que a gente fez, já faz uns 4, 5 anos, na verdade, um pouco depois da pandemia, uns 4 anos, acho, a gente estava entregando por dia, era coisa de 5 mil a 6 mil reais por dia que a gente entregava para as pessoas, né? Se você fizer uma conta aí por mês, nós estamos falando em 15 mil, 60 mil semana, num ano nós estamos falando de mais de R$500 mil que iria para o lixo e vai para as pessoas, né? Porque, na verdade, apesar de a gente falar do desperdício de alimentos, que a gente começou a conversa hoje aqui, o alimento que é doado no supermercado, que se você está nos ouvindo aí, quiser nos ajudar, vai doar nos próximos finais de semana aí para a Ação da Cidadania no Natal Sem Fome, esse é um alimento que não é perdido. Se você doa, você não doa, você vai comer. Mas o remédio que está na sua casa, que você não vai usar mais e que isso vai virar lixo, né? Isso não vai ser usado por ninguém. Então quando a gente se direciona para quem precisa, realmente você traz uma coisa que ia virar lixo e faz ela ser muito útil para quem realmente não pode comprar. Um exemplo de economia circular, né? Claro. Não deixa de ser uma economia circular ali. E eu me lembro que no começo do Banco de Remédio, vocês faziam campanhas até de arrecadação em porta, teve bastante coisa.
acho que mais para mostrar para a população, porque não sei se eu estou enganado, mas não é algo que tem em todo o município, não é algo comum. Banco de alimentos, cesta básica, a gente sempre ouve falar. Agora, doação de remédio é muito específico de Botucatu? Então, André, na verdade, quem fundou o banco de remédios foi um senhor chamado senhor Gaetano, que eu não cheguei a conhecer, isso nos anos 90 também, e ele fundou, me parece, 25 bancos de remédios no interior paulista, em várias cidades do interior paulista. E até onde eu sei, eu acho que o único que persiste é o nosso. Até uns 5 anos atrás, talvez 10 anos, o tempo passa muito rápido, como eu estava falando. Há uns 10 anos atrás, eu chegava a levar um excesso que a gente tinha para o banco de agudos. Agudos tinha um banco que funcionava lá também menor. E quando a gente tinha muito medicamento aqui, que a gente sabia que não ia usar, a gente encaminhava para eles lá. Mas me parece que já não está funcionando mais. Eu acho que hoje só o nosso que persiste. E eu vi esses dias, alguém me mandou, me parece que tem um banco em Salto ou... eu não me lembro, uma outra cidade ali próximo daquela região, que tem um banco sim, mas eu acho que ele é da prefeitura, não é como o nosso, que é de uma entidade do terceiro setor, né? E a população entende ainda lembra, ficou marcado, né? Que o banco de remédio existe, que as pessoas podem fazer essa doação. Muito, André, a gente recebe muito remédio. Né? Muito, a gente recebe, todo dia chega lá. Que bom, hein? 10 sacolinhas de supermercado com um tanto de remédio lá, pelo menos. Ou, às vezes, pessoas que perdem seus familiares também, junta tudo, chega saco preto, cheio de remédio. A gente tem parceiras excepcionais que são as secretárias de médicos também, que tem aquele monte de amostra grátis, elas levam pra gente, ligam pra gente. Então, a nossa arrecadação vale uma visita, eu os convido a visitar lá, assim, a hora que quiser, perdido, terça, quarta e quinta, passa lá uma hora e fala, vem dar uma olhada como é que é isso aqui. Entendeu assim? Porque a gente arrecada muito e a gente entrega muito, a gente atende todo dia 70 pessoas, hoje antes era 50, hoje são 70 pessoas em média, que saem com remédio, que saem efetivamente com remédio. Eu fico imaginando assim, de repente a pessoa sem condição, sabendo que existe o banco de remédio, chega lá com a receita e vai encontrar o medicamento que precisa. Isso é fundamental. Isso é diário, mas é diário e é muito legal. E o olhar de agradecimento, ou às vezes as palavras de agradecimento, pra gente faz mais bem pra gente do que pra eles, eu não tenho dúvida alguma. O trabalho voluntário faz um bem pra alma, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mário, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Conte sempre com a gente para divulgar todas as ações da ação de cidadania, do Banco de Remédios, do Banco de Alimentos. Conte sempre com a gente. Tenha na gente um parceiro de vocês também, viu? Não, a gente tem sim, sabe disso e a gente conta sim. Vamos aí, se Deus quiser, no que vem estamos com outro projeto aí, se Deus quiser, no que vem a gente já vem falar de uma coisa nova aí que vai acontecer na cidade. Legal. Coisa boa também. Sempre bom. Que legal. Um abraço, Mário. Obrigado, Márcio, André, obrigado, Hélio, obrigado a todos. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.